Está em trâmite no STF, nesse momento, uma ação chamada Vidas Negras. Né? É uma ação pela qual o movimento negro, são várias entidades do movimento negro, querem que o governo reconheça, que o STF reconheça que o Estado brasileiro viola sistematicamente, de maneira estrutural, os direitos da sua população negra, e exigindo, então, que o STF encaminhe decisões, encaminhe essa questão para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário e para o próprio Legislativo. E, na quarta-feira passada, teve um discurso, eu considero, histórico e antológico, do advogado José Luiz da Costa, neste julgamento. Vou mostrar e aí vocês comentam, por favor. Inicio saudando o presidente Luiz Roberto Barroso, assim saudo os demais ministros dessa corte, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. E na mesma linha do que já foi proferido nessa corte pelo excelentíssimo ministro Edson Fachin, saúdo a futura primeira-ministra negra que ainda verei vivo nesta corte. Peço licença, vossas senhorias, para ler a minha sustentação, pois o que para muitos aqui apenas será apresentado, números e dados frios, para mim, enquanto homem negro, favelado e oriundo da classe trabalhadora brasileira, esses dados são minas terrestres. Minas que eu consegui driblar e sei que dificilmente falarei disso sem me emocionar pelos que não tiveram a mesma sorte do que nós. É muito difícil, excelências, a experiência de ser um corpo negro matável em cada esquina desse país. Na verdade, é assustador, é desesperador e é cruel. Sobretudo para nós, homens negros, que temos filhos meninos negros. A gente se assusta com a possibilidade de que eles vivam a mesma violência e crueldade que nós experimentamos. Violência policial não é um experimento democrático nesse país. É um estado de coisas inconstitucional, porque corpos como o nosso experimentam pelas ruas desse estado. E essa corte já tem se debruçado sobre isso no âmbito do Rio de Janeiro, nos termos da DPF 635, a DPF das favelas. A rede de observatórios da segurança apresentou nas últimas semanas dados da letalidade policial contra a comunidade negra em 8 capitais desse país. Já foi levantado nessa tribuna como nossas mães sofrem ao enterrar os seus filhos. Complemento o que já foi falado, que informando e reforçando que a letalidade do Estado brasileiro contra a comunidade negra tem gênero. O Brasil precisa reconhecer que o corpo negro masculino é o ser matável deste país, pelo Estado ou pelo cidadão, que reconhece o desinteresse ou, quiçá, o interesse do Estado brasileiro na nossa morte. A cada 4 horas, a polícia da Bahia mata um homem negro. Somos 95% das vítimas dessa polícia. A cada 8 horas, a polícia do meu Rio de Janeiro mata um homem negro. Nós somos 87% das vítimas da polícia do estado do Rio de Janeiro. A taxa de homicídio contra homens negros é 4 vezes maior do que contra homens brancos, ministro Fux. No ponto mais distante do gráfico de mortes violentas entre esses dois grupos, homens negros chegam a ter uma taxa de mortalidade de 166 mortes por 100 mil habitantes, enquanto para homens brancos esse número fica em 39 mortes por 100 mil habitantes. No campo das mortes violentas intencionais separadas por gênero, homens negros são 93% dos mortos. Em 2020, 12 mil homens negros foram mortos por armas de fogo nas capitais deste país, enquanto 2.500 homens brancos foram mortos por arma de fogo nas capitais desse país. Concluo falando, e com isso reafirmo, que essa realidade, excelentíssima ministra Carmen, não cabe no conceito de democracia que me for ensinada na faculdade. Por fim, concluo falando de meninos negros e evasão escolar. Quase metade dos homens negros não concluíram o ensino médio. 80% das pessoas presas no Brasil não concluíram o ensino médio. E esses dados se cruzam. Homens negros são a maioria da clientela do sistema prisional brasileiro.
Dos 10 milhões de jovens que deixaram de frequentar a escola, 71 são meninos pretos e pardos. São 7 milhões de jovens que não terão a oportunidade de romper o ciclo da pobreza, da miséria, que irão trabalhar em condições precárias, vulneráveis e se distanciar do mercado de trabalho formal, senhor presidente, e se aproximar da violência urbana dos guetos e periferias. Uma das razões disso é a violência racial das escolas. E tenho certeza que todo menino negro deste país já foi dormir sem nunca mais querer ter pisado na escola que frequentava, simplesmente por não mais querer ou não mais conseguir lidar com a violência desse espaço, que deveria ser um espaço de cuidado e acolhimento, e para mim é um espaço de violência. O Estado brasileiro segue sem construir políticas públicas robustas e efetivas para enfrentar a evasão escolar de meninos negros, mas segue exigindo que esses meninos virem homens com a mesma percepção de mundo dos homens diplomados. Por fim, reafirmo que nos regam com balas e esperam que de nós, homens negros, nasçam flores, o que é um tanto quanto impensável. Nós não somos homens, nós somos homens negros. E enquanto esse país não nos humanizar, o Brasil vai ter um grande passado pela frente, como disse Milor Fernandes. Fortíssimo, né? Fortíssimo. A Maria Maria, enquanto ele falava, registrou aqui: meu afilhado assassinado pela polícia do Rui Costa. O Edgar Pitino dizendo: arrasador esse discurso, até arrepia, chorei a primeira vez que eu vi. E me veio à mente, e aí passo para quem quiser comentar, veio muito a Palestina, sabe, na cabeça durante o discurso dele. Né? Muito, muito fortemente a situação da Palestina. Os negros brasileiros são os palestinos do Brasil. Os brancos são os israelenses, né? Para os brancos, assim como para os israelenses, há democracia. Para os negros, assim como palestinos, há a bala, né? Há os ataques, há bombas, há tiros, há morte. Quem quer começar comentando? Posso comentar, então, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, as nossas lutas se equiparam. Acho que por isso que eu me tornei tão aguerrida na defesa da Palestina, depois que a gente teve acesso, né, à crueldade que acontece lá. E vendo esse advogado falando, me vem muito os meus amigos, os meus irmãos, o meu companheiro, que é um homem negro. Né? Quando meus irmãos saem para ir para uma festa, para uma balada, saem à noite, minha mãe e eu, a gente fica desesperado porque pode não voltar. Né, a maioria dos meninos negros que estão presos por conta do tráfico de drogas ou por conta, né, de questões relacionadas à droga, são negros sem antecedentes criminais que são presos com uma pequena quantidade de droga, né? Então é muito complicado ver isso. E o advogado fala, né, o tanto de barreira que a gente precisa romper para chegar em algum status, para chegar em alguma posição. Quando nós pedimos uma mulher negra para o STF, é justamente porque a gente sabe que a caminhada para ela chegar a ser uma mulher jurista, né, competente para exercer aquele cargo, foi muito difícil. Ela precisou romper muitas barreiras, abrir mão de muitas coisas. Ninguém sabe, eu não falo muito sobre isso, mas eu reprovei 2 anos na escola. Eu reprovei a 5ª série, eu reprovei a 8ª série, porque eu não tinha condições de ir para a escola, porque era um espaço cruel para mim, primeiro pela pobreza que a gente enfrentava, por não ter roupa, para ter uma muda de roupa todo dia na escola, e a gente sabe que as crianças, às vezes, né, é um ambiente que é cruel, elas falam mesmo, isso acaba prejudicando todo o aprendizado. Então, eu repeti de ano 2 vezes, até conseguir achar uma escola onde tinham professores qualificados para entender aquela situação e me dar um norte na vida, né? Mas não é toda menina negra que encontra uma escola qualificada com professores que se atentem a isso hoje em dia. Então, eu não vou me emocionar aqui, porque ainda quando a gente se emociona, ainda tem que ouvir, né, que é vitimismo, que é mimimi e tudo mais. Mas eu acho que não tem muito o que ponderar, o que considerar depois da fala dele. Essa é a nossa realidade, né? Aquilo que a gente enfrenta, aquilo que eu falo sempre aqui para vocês. Né? Não sei se a Ana quer comentar. Não, eu acho que esse depoimento que a Rebeca nos faz com a mulher negra, nós brancos, é uma abstração total. Né? Quando uma mãe recomenda para o seu filho, né, quando sai à rua, atravessa a rua, olhe os olhos para baixo, nenhum pai, nenhuma mãe
branco diz isso para os seus filhos, né? Então, eu acho que nós vivemos o nome dessa sociedade, a equivalência com a tragédia palestina, ela é absolutamente justificável, porque é um regime de segregação racial. Vamos ser claros aqui. Nós vemos um apartheid no nosso país. É uma sociedade que discrimina por raça, né? Embora não tenha uma lei escrita que proíba o negro, né, de frequentar certos ambientes, como tinha na África do Sul, né, e tem em certo sentido em Israel, né, que Israel não tem constituição, mas tem as suas leis básicas, e que são leis racistas e segregacionistas, né, porque estão fundamentadas numa supremacia étnica. Aqui no Brasil, embora não tenha essas normas, essas regras, mas o que apresentou o advogado mostra, né, que os negros estão condenados a ter um único destino, né, especialmente os homens negros, as mulheres negras, sobretudo os homens negros, ele tematizou bastante. Então, veja que não precisa ter lei para esse regime, não é uma lei escrita. Tem leis não escritas que são, né, observadas e que se traduzem nesta vedação do acesso, né, de negras e negros aos espaços reais de poder, para que nós tenhamos uma outra subjetivação da nossa sociedade, né, da nossa forma de pensar o mundo e como se interpretam as leis. Porque eu duvido que também não é uma generalidade, não tem uma garantia em si mesmo, né, que uma mulher ou um homem negro, né, vão defender, né, os avanços no sentido de uma sociedade antirracista. Mas a probabilidade de que isso aconteça é muito maior do que só tendo exclusivamente homens e mulheres brancos ou brancas nesses lugares. Então eu como homem, né, e homem branco, eu tenho como princípio, né, que é um princípio da física, né, um espaço ele não pode ser ocupado por dois corpos, né, e se os brancos não tirarem os seus corpos desses espaços e abrirem espaços para que os negros ocupem esses espaços, eles nunca vão, né, ocupar. E para o homem é uma advertência dupla, que nós temos que renunciar a esse espaço enquanto homens brancos, né, para que homens negros entrem, mas sobretudo para que as mulheres e as mulheres negras ocupem esses espaços de representação e de poder. Eu acho que não existe outra alternativa, que é o supremacismo branco, essa sociedade, né, de apartheid, de segregação, ela abdique desse seu poder eterno que nós temos aqui e abra espaço, né, retire seus corpos do caminho para que as negras e os negros possam ocupar esse espaço. Então, enquanto isso não acontecer, é o Congresso do jeito que ele é. Aliás, o Congresso retroagiu porque aprovou retrocessos em relação ao financiamento das campanhas e a exigência de candidaturas, de mínimo de candidaturas de mulheres e de pessoas de cor negra, cor preta. Então, assim, veja que ao invés de avançarmos nisso, nós estamos retrocedendo em várias pautas, né, que são cruciais para pensar um futuro de emancipação, né, de descolonização do nosso país. Esse futuro, ou ele será um futuro feminista e antirracista, ou não será. E esse é o requisito fundamental, e que eu acho que, sobretudo, os brancos, homens brancos, eles têm uma responsabilidade, né, diferenciada, né, nessa tentativa de democratizar e superar o apartheid, a segregação racial que nós temos aqui no Brasil. Ana? Eu queria só acrescentar muito brevemente que existem janelas aí de oportunidades, né? Que vai ser uma pena se o governo Lula não aproveitar a oportunidade de fazer reparação, de ter ações de reparação, né? De nomear mulheres negras para esses cargos que estão sendo em que há oportunidade de nomeação, porque essa seria uma omissão muito forte, que a história pode cobrar de uma forma muito, muito forte.